A Maledite queria o meu marido? Vamos ler. Olá, Ana, esse é mais um relato que estou enviando aqui para o seu canal. Leia tranquila, que quem me contou não cita nomes. Eu e meu marido somos casados há quase 5 anos. Temos um filho e somos muito felizes. Nos damos muito bem. Quase nunca discutimos. E isso já é motivo para, infelizmente, algumas pessoas sentirem inveja, né? Ah, é o que eu estava comentando hoje com a Ana Maria, que eu falei, cara, não precisa você ter muito alguma coisa para ter inveja, sabe? Tem gente que vai ter inveja do, sei lá, qualquer coisa. Nossa, olha, comprei uma caneta que tem um pompom rosa em cima, né? A pessoa vai ficar com inveja da sua caneta do pompom rosa, sabe? Então não precisa muito. Quando a pessoa tem o zóio ruim ou coisas assim, né? Pode ser qualquer coisa. Ela arranja alguma coisa para ter inveja. Bom, então, só o motivo do casamento ser feliz já era motivo para inveja. Na rua debaixo da nossa casa morava a Maledite, com a mãe e o irmão. Bom, para descer nossa rua, tínhamos que passar praticamente na porta da casa dela. E toda vez que eu e meu marido passávamos, lá estava ela, sentada no banquinho do lado de fora da rua. Eu passava e percebia que ela dava um sorrisinho, como se estivesse cumprimentando, sabe? Quando a gente cumprimenta alguém com um sorriso? Então, mas só que eu percebi que ela direcionava esse sorrisinho para o meu marido. E quando eu olhava para ela sorrindo também, ela logo já ia fechando a cara. Mas eu não dava ideia e continuava descendo. Era assim por várias vezes. Eu tinha ela como amiga nas redes sociais e percebia que ela ficava postando várias indiretas, como a macumba vai funcionar e ele vai ser meu. Hã? Se não for meu por vontade, vai ser na base do tambor. Coisas escrotas, sabe, nesse sentido? Mas como isso é levado como brincadeira nas redes sociais hoje em dia, nem dei muita importância, porém excluí ela do meu Face. Um dia, meu marido chegou do serviço com uma sacola nas mãos e eu perguntei o que era. Ele disse que eram umas camisas que uma mulher. é, Ele disse que eram umas camisas que uma mulher lá de baixo tinha dado para ele. A Maledite! Ele disse que ela falou que as camisas não serviam mais para o irmão dela, então a mãe dela não serviam mais para o irmão, então a mãe dela pediu que as desse para o meu marido. Eu estranhei, mas deixei para lá. Meu marido só aceitou porque ele tem vergonha de recusar alguma coisa que for dada a ele. Pode ser qualquer coisa, e se estiver caindo aos pedaços, ele aceita para não fazer desfeita. Eu percebi que aquelas camisas estavam com um cheiro fortíssimo de perfume de mulher. Parecia que alguém jogou um frasco inteiro de perfume nelas. Eu as separei, coloquei no cesto de roupas separado para não impregnar as outras roupas com aquele fedor, na verdade, né? Passou uma semana, mais ou menos, e chega meu marido de novo com uma sacola de roupas nas mãos. Dessa vez, Maledite deu para ele 3 calças compridas que pareciam estar novas. Ah, dessa vez eu fiquei nervosa. Meu marido disse para eu ter calma, porque dessa vez a mãe da Maledite confirmou que foi ela que separou as calças para dar para ele. Eu novamente separei as calças e as coloquei junto com as camisas. E, e reparei que elas também estavam impregnadas com aquele perfume. Eu nem fiz questão de lavar, porque eu sabia que meu marido não ia usar. Eu ia juntar e doar para alguém. E Ana, não passou 2 dias e chega meu marido de novo com outro presentinho da Maledite. Dessa vez era um creme pós-barba. Parecia estar novo e ainda embrulhado em um papel de presente. Meu marido foi chegando e me mostrando. Aff, dessa vez meu sangue ferveu. Peguei uma sacola, juntei as roupas e aquele creme, coloquei dentro, desci lá, bati na porta da casa da Maledite, ela atendeu, com a cara de
Eu só ergui a sacola e disse: toma aqui seus presentinhos de volta. Ela teve a cara de pau de perguntar: o fulano não gostou do creme? Ou você não deixou ele ficar? Ela disse em tom de deboche, sabe? E ainda citou o apelido do meu marido, que só as pessoas mais íntimas o chamam assim. Eu só disse a ela para ela parar de mandar presentinho pro meu marido, pois ele é casado, tem filho. Se ela quisesse dar presente para alguém, que desse para um homem solteiro. Bom, foi se passando o tempo e um dia meu filho chegou em casa com uma bola. Sabe aquelas bolas de dente de leite que fura por qualquer coisa? Sei. Então, ela chegou com uma dessa e quando questionei ele, né, meu filho chegou com uma dessa e quando questionei de quem era aquela bola, ele disse que um amigo tinha dado para ele. Bom, esqueci daquilo, foi passando os dias e foi acontecendo coisas estranhas. Eu e meu marido quase nunca discutíamos. Agora brigávamos por qualquer motivo. Ele era muito carinhoso comigo e agora nem me tocava mais. Chegava do serviço, tomava banho e ia para frente do computador e não me direcionava nenhuma palavra. E eu perguntava por que ele estava assim e ele dizia que estava cansado do serviço. Eu comecei a me sentir sozinha, triste. Um dia ele chegou muito tarde do serviço e brigamos de novo. E descobri que ele estava bebendo com amigos em um bar. Coisa que depois de casado ele nunca fez sem mim, pois sempre saíamos juntos. Eu sei que ele estava com os amigos porque vi a foto que eles postaram. Ana, aquilo me deixou tão triste, sabe? Não pelo fato dele ter saído com amigos, mas sim pelo fato dele não ter me avisado e nem me chamado para ir junto. Então, era aquele clima. Parecíamos amigos dentro de casa. Um dia eu o chamei e disse que queria me separar. E, para minha surpresa, ele concordou, sem questionar. Aquilo me partiu o coração, pois, apesar de tudo, eu o amava muito e não queria. Apenas disse para ver qual seria a reação dele. Dormimos separados aquela noite e eu só sabia chorar. Logo no outro dia de manhã, levantei e vi que ele já tinha ido trabalhar. Ele costumava, às vezes, deixar o café pronto para mim e, quando saía, me dava um beijo de despedida. E havia dias que ele não fazia mais isso. Eu não entendia o porquê as coisas mudaram tão de repente daquela forma. Então resolvi ir à igreja naquela manhã. Cheguei lá e quando começou o culto, o pastor fez uma revelação. Ele disse que tinha uma moça na igreja que estava com o coração partido, pois estava prestes a perder a família por causa de um feitiço que fizeram. Disse também que a pessoa que fez o feitiço queria o esposo. Eu logo percebi que ele estava falando era de mim. Ele continuou falando que a pessoa que fez o feitiço tentou de várias maneiras acabar com o nosso casamento e um dos objetos usados nesse feitiço ainda estava dentro da minha casa. E se eu não retirasse imediatamente de lá, não iria ter mais volta. Ele disse também que esse objeto era uma bola de borracha e disse até as cores dela. E era exatamente a bola que o meu filho apareceu lá em casa. No final do culto, o pastor veio falar comigo. Ele me disse que Deus revelou para ele o que estava acontecendo lá em casa. Disse que quando eu chegasse em casa, que eu queimasse a bola e me deu um óleo ungido para queimar junto. Cheguei em casa, fiz o que ele disse, queimei a bola do lado de fora da minha casa e ela soltou um cheiro tão ruim e demorou muito para queimar completamente. Deu o horário do meu marido chegar, ouvi o portão destrancar e meu coração já bateu forte. Ele abriu a porta, foi em minha direção, me abraçou, me deu vários beijos e, chorando, me pediu desculpas. Disse que não sabia o que tinha acontecido com ele. Trouxe uma rosa de chocolates, um brinquedo para o nosso filho. Disse ele que saiu de casa naquela manhã disposto a separar de mim. Mas com o passar do dia, ele sentiu algo bom. Começou a pensar em tudo que vivemos juntos e não via a hora de chegar em casa para poder nos ver
Era como se o amor de uma hora para outra tivesse acabado e de uma hora para outra tivesse voltado com mais força do que antes. Eu o desculpei e também pedi desculpas. E aqui hoje estamos firmes e fortes. A Maledite? Essa se acabou no mundo das drogas. A mãe dela, que era quem a sustentava, faleceu e o irmão foi embora para outra cidade. Ela vive nas ruas hoje por causa do vício. Anda como se fosse um zumbi. Direto apanha por não ter dinheiro para pagar as drogas. Nas madrugadas, eu a escuto gritando pelas ruas como se fosse louca, gritando para alguém deixá-la em paz, sendo que não tem ninguém ao lado dela. Teve dias que ela simplesmente parava no meu portão e chorava. Gritava como se alguém a estivesse espancando. Um dia recebi a notícia de que ela foi encontrada morta no meio da rua. Eu, apesar de tudo, tenho pena. Espero que ela tenha se arrependido das coisas que ela fez, porque às vezes a pessoa quer ter o que o outro tem e faz loucuras para isso. E essas loucuras a fizeram pagar muito caro. Beijos, este foi o meu relato. Desculpe os erros, amo o canal Assombrado. Um beijo para você, muito obrigada. Mais uma vez, consequência. Esse negócio aí de ser perseguida, falar e não tem ninguém do lado, pode ser uma cobrança, pode ser que tinha alguma coisa ali do lado, sim, a atormentando por conta de que ela fez mal para outra pessoa. Ah, vem. Vem mesmo. E é bom que venha mesmo. Né? De quem era aquele perfume? Olá, Ana. Sou de São Luís, no Maranhão. Adoro o canal e esse relato aconteceu comigo. Não é muito assombrado, mas é muito curioso. Moro em São Luís, capital. Meus pais moram em um sítio no interior. Sempre estou indo visitá-los. Nessas visitas, já era noite, acho que era umas 9 da noite por aí. Lá na casa mora um tio meu também, o caçula dos meus avós. E estava eu e ele sentados na porta lá da casa, cada um em uma cadeira de balanço, ele na internet, no celular e eu no meu celular. Quando de repente sentimos um perfume. Ele me olhou e perguntou se eu estava sentindo, e eu disse que sim. Não era um cheirinho, era um cheiro extremamente forte, bem na nossa cara. Lembrando que lá todo mundo dorme muito cedo e só estava nós dois acordados. Dentro de casa não tinha mais ninguém acordado. Aí olhamos um para o outro, ele se levantou, andou nos dois lados da casa, foi bem longe até a entrada do sítio e o perfume lá, só lá no lugar onde estávamos. Eu fiquei lá em pé tentando também entender de onde estava vindo aquele perfume. Era um cheiro de rosas, muito forte, e ventava muito também, mas o perfume continuava lá. Então ele me olhou e disse: "Vamos entrar?" Eu corri logo para dentro. E quando entramos dentro de casa, havia passado. Parecia que o perfume só estava ali na porta. Fiquei com medo, mas nunca entendi como um perfume paira no ar assim, com tanto vento, e só lá na porta da casa que estava o cheiro. Esse foi o meu relato. Beijos, Aninha, adoro o canal, você e toda a sua família. Um beijo para você, muito obrigada. Bom, dizem que perfume, cheiro de rosas está relacionado a um espírito bom ou a anjos e coisas do tipo. Tem certeza que não é nenhuma dama da noite, alguma coisa, se alguma árvore por ali, que algum ramo assim, né, desse tipo de flor, jasmim, não sei das quantas, que quando às vezes bate o vento, ela chacoalha, aí ela bate assim e aí ela solta o perfume. Mas acho que não, né? Você deve conhecer a região, a área onde você está e deve saber que não tem nenhuma das plantas. Enfim, cheiro bom deve ser, é coisa boa. Talvez alguma visitinha de alguém aí, ou algum anjo, ou até alguma coisa que realmente
estava ali para proteger e falar: entrem, tá? Não é bom ficar aqui fora. O velório do tio Tobias. Olá, Ana, gosto muito de você e do Matheus e só durmo ouvindo você contando os relatos. Meu relato é curto e todos os nomes já estão trocados. O velório do tio Tobias. Pode me chamar de Fulana. Quando eu era muito pequena, por volta de 3 anos, eu tinha um tio, que também era meu padrinho. Pode chamá-lo de Tobias. Ele era muito pão duro, daqueles homens que não levavam os filhos antigamente ao médico e mandava tomar um chá qualquer que logo o mal-estar passava, para não ter que gastar dinheiro. Meu tio Tobias tinha 3 filhos: Marcos, o mais velho, Yara, sua filha do meio, e Joel, seu filho mais novo. Meu primo Joel tinha ficado doente. E esse dia a minha tia, que não era e esse dia minha tia, que não era nada. Como assim? Meu primo Joel tinha ficado doente e ele disse à minha tia, e ele disse à minha tia que não era nada. Ele era muito ciumento e não deixava minha tia gastar dinheiro. Muito menos sair de casa, pois achava que os homens iam olhar para ela e logo ela iria traí-lo. Gente, agora é que vem a parte sobrenatural. Lembra do meu primo Joel, mais novo? Meu tio Tobias deixou passar alguns dias e meu primo piorou. Ficou muito enfermo e, por causa do meu tio Tobias, ele ficou com paralisia infantil. Um fim de semana, eles, para distraírem a situação, o meu primo deficiente quis entrar na água e só as crianças estavam perto do lago. Mas só o Joel entrou no lago e começou a se afogar. Meu tio, vendo ele, foi salvar seu filho Joel, mas aí o meu tio é que morreu afogado, mas salvou seu filho mais novo. Eu era muito pequena, mas lembro que a sala estava agitada, pessoas iam para lá e para cá e apenas um homem de bigode e roupas brancas ficava encostado na parede. E como o homem de bigode que estava deitado para mim com 3 anos. Peraí. Eu era muito pequena, então tinha 3 anos, é isso. Mas lembro que a sala estava agitada, pessoas iam para lá e para cá e apenas um homem de bigode e roupas brancas ficava encostado na parede. Ele era como o homem de bigode que estava deitado. Não sei, ou não. Esse homem de bigode ficava encostado na parede. Como o homem de bigode que estava deitado para mim com 3 anos, eu achava que estava dormindo, mas era o mesmo homem. Tanto que eu falei com o homem de bigode encostado na parede: Moço, melhor você sentar ou vai cansar de ficar em pé. Eu olhei para o homem do caixão e voltei para falar com o homem de branco que se encostava na parede, mas ele sumiu num piscar de olhos. Hoje, meu primo Joel tem 3 filhos e uma bela família. Mesmo sendo deficiente, ele participa de corridas. Mas espera aí. O tio Joel era o cara, era o mesmo, mas eu não conhecia o tio. Porque era o mesmo que estava no caixão e estava em pé, mas aí você não conhecia o tio, falou, moço, melhor você sentar, então não era o tio? Era o tio ou não era o tio que estava ali? E aí, veja bem, por conta da enfermidade que o filho teve, ele estava se afogando enfim. Entendi. Bom, vamos lá. Beleza, vamos pro próximo, que é Fui o Medite e me arrependi. Olá, Ana, vou direto ao relato e os nomes já estão trocados.
Eu tinha 15 anos quando conheci o Júnior. Ele tinha 17. Espera aí, deixa eu tirar o chat da tela. Ele tinha 17. Éramos jovens e cheios de planejamento de construir família, assim eu achava. E ele enganava bem. Eu, desde sempre, tive muita vontade de casar, de ser mãe, enfim, viver para a família. Namoramos por 1 ano e meio, entre idas e vindas, traições da parte dele, as quais ele mesmo me contava e ainda colocava a culpa na minha mãe, que não me permitia passar noites fora. A agressão física dele para comigo, então já era para ter dado um belo de um tchau, assim, tchau. Lembra quando eu falo não deixa? Olha, essas idas e vindas aí, olha lá, traições, tchau. Tchau, tchau, pronto. Não deixa chegar na agressão física, mas vamos continuar lendo o relato, olha lá. Agressões físicas dele para comigo, dentre outras tantas coisas que hoje em dia enxergo perfeitamente que era um relacionamento altamente abusivo. Então, 15 anos, gente, é uma criança. Bom, acabamos definitivamente e em menos de 1 semana ele já estava desfilando com outra namorada, Maria. E não demorou a notícia de que ela estava grávida. E eu sofri, pois na minha cabeça infantil e imatura era para ter sido comigo. Eu que deveria estar grávida. Imagina, tá louca com 15 anos? Não! Tipo, sorte sua. Eu que deveria estar grávida e não ela. Quem ela pensa que é? Mal chegou e já engravidou. Isso, como ela diz, na cabeça infantil e imatura dela, né, gente? Naquela época. Bom, próximo à casa de uma amiga tinha um pai de santo e eu sempre tive muita curiosidade e acabei por unir o útil ao agradável. A curiosidade com um motivo de trabalho. Confesso que fui sem muita esperança. Ele atendia na sala da casa dele. Levei pinga e cigarros. Ele fez umas orações e incorporou. Conversamos bastante, expliquei tudo o que havia acontecido e o sugerido foi um trabalho de amarração, juntamente com um outro trabalho para que Maria perdesse o bebê. Olha que beleza! E eu prontamente anotei tudo que precisaria fazer e comprar. E corri para providenciar tudo para o trabalho ser feito quanto antes. A pessoa fica cega, né? Demorou cerca de 2 semanas e estava tudo feito. Era só esperar. A entidade me deu o prazo de 7, 14 e 21 dias para Maria perder o bebê. E logo em seguida nós nos reaproximaríamos novamente. Passou 7, passou 14, mas nem chegou a 21 dias. Um amigo me falou que Maria tinha sido socorrida com sangramento sem motivo e que perdeu os bebês. Eram gêmeos. E naquele momento a minha ficha caiu. Eu sou muito filha da P e egoísta a ponto de sacrificar vidas em prol de uma ilusória felicidade. Na semana seguinte, eu voltei no Pai de Santo e pedi para desfazer a amarração. E ele me falou como fazer. Poucos dias depois, Júnior ficou me procurando, querendo voltar, mas parece que o meu véu da ilusão caiu e eu não conseguia enxergar mais o meu futuro com ele. Sonhei muitas noites com bebês ensanguentados. Ouvia choro e isso tudo me atormentou por algum tempo. O tempo passou, namorei, noivei, casei e começamos a tentar engravidar. Engravidei 5 vezes no total, mas perdi 3 barrigas, entre aspas. Hoje tenho 2 filhos, e mesmo que fosse dolorido, eu sabia que estava pagando por tudo que eu havia feito. Eu pedi e peço perdão de Deus pelo que eu fiz. Eu sei que era muito jovem, mas não podemos usar da imaturidade como desculpa para os nossos erros. A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. É isso aí, gente.
Pois é, não vale a pena, meu Deus do céu. Olha lá, o negócio que eu falo por causa de homem. Larga a mão. Ele já. Ah, começou a fazer. Ei, eu saí com fulana mesmo, porque você então vá, se vá, saia com fulana, Beltrana, Cicrana. Ah, tem muita. Pessoal, olhem pra mim, meninas, mulheres, homens também, mas é mais mulher. Tem muito homem por aí, embora não tenha, né? Tem mais mulher do que homem no mundo. E Rio Preto, então, pessoal, tem um monte de mulher para homem. Homem, venham para Rio Preto aqui, que aqui tem um monte de mulher. Ó, não importa. Sempre vai haver uma chance no mundo. Sabe? Você não sabe o que vai acontecer amanhã e todos os outros dias, tá? Não se prenda num negócio que não tá virando, sabe? Você vê que a pessoa não tá te amando, dá tchau logo, sabe? Aí você tem a oportunidade de achar alguém que goste, tá? E aí, não deu certo, vai, parte para outra. Quem sabe tem algo melhor pra frente. Você fica achando que aquilo é o ótimo. Não, às vezes tem coisa melhor ainda. Não tem aquele negócio? Tem coisa que a gente não perde, a gente se livra. Então, gente, não tem homem também, fica aí às vezes, sim, isso aqui. Mulher faz o que quer do homem, só pode ser. Ai, ai. Né? Então, pessoal, porque a grande maioria, né? A maioria desses negócios de edit que acontece é passional, né? É por causa de homem, de mulher, de não sei o quê, de relação. É melhor viver sozinho, feliz e livre de peso, né? Do que ficar nessa picuinha por causa de. Ai, gente. Né? Até liberdade, né? Aproveita e sei lá. E aí, não, porque tem que ser meu. Porque não é mesmo uma coisa de amor, isso. É realmente uma coisa de posse, né? Fulana pegou o meu homem. Ele era. Porque tava tudo bem, tava junto, separou. Aí elas estão de boa, separada, né? Tá de boa. Tá. Aí a hora que arranja alguém. Ai, era meu, agora eu quero de volta, porque tá com outro. Lembra aquele negócio assim? O molequinho tá lá na escola, ninguém dá bola pra ele. Aquele molequinho, não sei o quê. Aí de repente ele aparece com uma moça, começa a namorar uma moça. Aí as meninas começam, ai, tá namorando uma. Aí começa a ficar de olho. Tipo, nunca deu bola. A hora que tá com alguém. É até uma estratégia. A gente vê em filme tudo assim e fala: ó, tá, a gente faz uma troca de favores. Eu finjo que eu tô namorando com você pra você ser interessante para as outras. Por quê? Porque é esse lance de tirar do outro. Tanto que tem os casos de amarração aí que a moça quer, faz a amarração e depois que consegue, fala, agora não quero mais, agora tá me enchendo o saco, agora tá uma melação, agora não quero. Por quê? Né? É só o lance de arrancar da outra, né? Mulheres, digo se não é. Eu falo isso porque eu não sei pro lado que é os homens. Os homens também querendo assistir jogo, tomar cerveja, jogar videogame, não é? Não sei, acho que é por isso que não tem muito pra parte de homem. Eles estão, quê? Vamos sair, vamos jogar, vamos beber, vamos. Não é? Não sei, gente, eu não sou homem, eu estou falando da parte de mulheres. Ai. Pronto, agora vamos ler o relato. Homem barbudo da fazenda. Homem barbudo da fazenda. É uma moça. Olá, Ana, sou a Fulanilda. Te enviei alguns relatos que você já leu e eu fiquei muito feliz. Esse relato não é meu. É do meu primo, é do primo do meu marido. Se houver nomes, já estarão trocados. Vou mudar o nome da fazenda e não vou citar o nome da cidade. Ok. Mas no final do relato, só para você, eu colocarei. Obrigada. O primo dele, chamado Marcos, mora numa fazenda há alguns meses com a esposa Isabelle e o filho Heitor, de 12 anos. E antes do ano novo, eu fiquei sabendo que essa fazenda, além de assombrada, tem uma figueira enorme, que, pelo que contam, tem mais de 100 anos.
Ai, essas figueiras são sempre assombradas. Aqui tem lá também perto de Laranjal Pereira, não sei aonde que lá também deve ter por aí, porque meu bisavô tem história nessa figueira, então tem mais de 100 anos mesmo. E pra estar daquele tamanho com aquelas raízes, só pode, né? Enfim, voltando ao relato dela. Contam que ela tem mais de 100 anos. Lógico, na hora eu me interessei em ir nessa fazenda, tirar milhares de fotos para ver se sai algo, né? Tipo eu, assim, quando eu sei que um lugar é meio assombrado, eu tiro trocentas fotos. Quem sabe aqui isso é um fantasma? Ah, aqui pode ser um fantasma, com flash, sem flash. Aí não sai nada. Tirei milhares de fotos para ver se sai algo, né? Pois bem, meu marido está de férias e decidimos ir lá nesse sábado, dia 19 de janeiro. Fiquei um pouco envergonhada de entrar nesse assunto de fantasmas, mas fui cara de pau e entrei. O primo dele começou a contar que nessa fazenda onde eles moram hoje aconteceram poucas coisas estranhas, como no meio do caminho, sentido a fazenda, altas horas da noite, no meio do nada, apareceu um homem de camisa social azul fazendo sinal para eles pararem o carro. Eles, obviamente, não pararam. Também nessa entrada, em cima da placa onde indica que você está entrando nas imediações da fazenda, o cunhado do Marcos, de madrugada, viu um senhor negro com roupa branca fumando um cachimbo. Ana, a placa deve ter uns 3 metros de altura. O homem estava em cima da placa? Em cima da placa onde indica que você está entrando nas imediações da fazenda, o cunhado viu um senhor negro com roupa branca fumando um cachimbo. E a placa deve ter uns 3 metros de altura. Deixa eu só conferir aqui. É aquelas placas que ficam na beira da estradinha de terra, de madeira, assim, sabe? Que tem uma placa de madeira escrito Fazenda Fulano de Tal, sabe? Ou Fazenda Tal Coisa, que é que você tá chegando na fazenda. Ela fica tipo no acostamento de terra, assim. Tá. Bom. Beleza. E esse homem estava em cima da placa. Bem, então ele começou a me contar sobre a outra fazenda onde ele morava há uns 6 anos atrás. A fazenda fica no interior de São Paulo, especificamente a uns 100 quilômetros de Rio Preto. Sempre ouvi falar dessa fazenda quando pequena. Dizem que o antigo dono ainda vive por lá, o finado Jair. Bom, então ele, a esposa e filho, que na época devia ter uns 6 anos de idade, se mudaram. Na primeira noite, ele disse que, ao se deitarem, eles ouviram do lado de fora, debaixo da janela do quarto, um barulhão, como se alguém pegasse 2 garrafas PET e batessem no chão com toda a força. E sem parar. Pá, pá, pá. Se assustaram, mas não saíram. Na segunda noite, após se deitarem, ouviram cadeiras se arrastando na varanda e destampando as panelas. Isabelle ia levantar para ver, mas ele disse: ai, deixa quieto, deixa comer, se tá com fome, deixa comer, não tá mexendo com a gente. Durante o dia, como havia 3 quartos na casa, eles fizeram um só para os brinquedos do Heitor, mas o Heitor não queria ficar no quarto e dizia: pai, eu não quero ficar lá, o homem barbudo tá olhando para mim. Ana, eu ouvi o relato encantada. Mas quando chegou nessa parte eu me arrepiei toda. No dia seguinte, mesma coisa. Heitor saía chorando do quarto dizendo que o homem barbudo estava bravo com ele e não queria ficar lá. Os dias se passaram e ele fez um armário de madeira para Isabelle colocar na cozinha. Naquela mesma noite, ao se deitarem, ouviram um barulhão novamente na cozinha como se todos os pratos, panelas e talheres tivessem caído. Correram lá e tudo estava em seu devido lugar, tudo intacto. Ele disse que nessa época ele xingava muito, então gritou já nervoso: seu desgraçado filho de uma... Enfim, voltaram a dormir. No dia seguinte, Isabelle posou na cidade com o Heitor, na casa da mãe dela. Marcos chamou o sobrinho para posar na fazenda com ele. Fizeram uma janta, jantaram e logo foram se deitar. O sobrinho no quarto de Heitor e Marcos em seu quarto.
quando ele escuta a cama do Heitor sendo arrastada e pergunta ao sobrinho por que estava arrastando a cama. O sobrinho já respondeu apavorado que não foi ele que arrastou a cama. Então, morrendo de medo, ele foi dormir com o Marcos. Na noite seguinte, depois que se deitou, novamente sentiu 2 mãos frias pegarem suas pernas. Ele levou um susto e ficou muito nervoso, brigando e xingando com o que quer que fosse aquilo. Pela manhã, Marcos chamou o gerente da fazenda e disse que não queria mais morar naquela casa. Explicou a situação e o gerente disse que, pela descrição, o velho barbudo que Heitor via no quarto era o falecido dono da fazenda, um homem muito apegado aos bens que tinha. O gerente então entendeu a situação, pintou a casa do lado para o Marcos se mudar com a família. E depois que se mudaram para outra casa, nada mais aconteceu com eles. Bom, na casa deles não, né? Sempre que ele tocava o gado, chegava na porteira, eles simplesmente paravam. O gado parava e não iam de jeito nenhum. Então ele se lembrou do que tinha conversado com o gerente sobre o antigo dono e gritou: Jair, seu desgraçado! Deixa o gado passar, inferno! E o gado simplesmente atravessou a porteira de boa. Passado alguns meses, eles se mudaram de lá para a cidade. Depois de 4 anos e pouco, se mudaram para essa fazenda da Figueira. Então, Ana, eu fui na fazenda errada. Apesar da Figueira ser medonha, nada demais aconteceu nela. Só um incêndio dentro dela, que começou do nada. Mas foi controlado e não prejudicou muito. Um incêndio dentro da árvore. Sobre a fazenda do velho Jair, até hoje dizem ser assombrada por ele. Obrigada por ler meu relato. Segue as fotos abaixo, o nome da cidade e da fazenda. Certo. Então, eu acho que essas fazendas, parece que é tudo assombrado, né? Tudo assombrado. Deixa eu dar um beijinho aqui e já vou contar mais um relato. Sonhos premonitórios. Olá, Ana, tudo bem? Você é uma pessoa super joia. Beijos para as crianças e para o Matheus. Obrigada, um beijo. Vou te enviar um relato que engloba vários sonhos premonitórios que tive e continuo tendo ao longo da vida. Antes, gostaria de agradecer pelos relatos que você conta. Para mim, tornaram-se uma distração. Ando passando períodos difíceis no trabalho e eles me distraem bastante. Os sonhos sempre existiram, desde criança. Sonhava com meus avós pedindo para acenderem velas e orações. Pressentimentos sempre os tinha. Se sentia uma angústia na boca do estômago, era batata, algo acontecia. Um dia, estudando para uma prova, no 2º grau, adormeci. De repente, vi-me num ônibus que pegava no ponto do colégio. Me vi saindo correndo da aula, estava atrasada, e peguei uma linha chamada Alto Tijuca via Agriões. Agriões? Agriões? Não sei. Agriões era um bairro em Teresópolis que dava uma grande volta. O ônibus, ao invés de seguir reto, ele fazia um desvio. No sonho, eu via que o motorista ia direto e esquecia de entrar no desvio. Todos se levantavam e brigavam com o motorista. Ele deu ré e entrou no bairro. No dia seguinte, saí atrasada do colégio e tudo aconteceu conforme eu sonhara. Depois, na faculdade, sonhava com questões de prova. Isso era bom. E um dia, com meu avô, sonhei que ele tinha morrido e fui ao enterro. Passaram-se 2 semanas e adivinha? Meu avô morreu e exatamente tudo o que presenciei no sonho aconteceu. Minhas amigas de República sempre tinham medo e se dizia que tinham um pressentimento. Um dia tive um sonho meio estranho. Sonhei que um ônibus caiu do céu Sonhei que um ônibus caiu do céu
em um deserto, é isso? Enquanto uma fila de elegantes ou elefantes dava passagem para ele. E eu estava dentro desse ônibus, que ao cair abria um mar de areia enorme. Eu estava dentro do ônibus e vi um monte de cadeiras que vinham lá de trás e se aglomeravam umas sobre as outras, com pessoas sentadas e que gritavam desesperadamente. Acordei assustada. No outro dia, aconteceu a queda do Airbus 447 da Air France. Conclusão: o mar de areia simbolizava o mar. O número 47 significa o número 47 significa elefante no jogo do bicho. E as cadeiras, caindo umas sobre as outras, eram os passageiros. Na verdade, foi uma premonição do acidente, e não era ônibus, era avião. Na verdade, foi uma premonição do acidente. Contei à minha mãe e ela ficou apavorada. É o que eu falo dos sonhos, não é exatamente, mas a mensagem está lá. Um dos últimos foi com a minha avó, que sempre me avisa de qualquer problema que terei. Mostrou-me um gato preto morto, um chefe e uma colega trevosa ao lado dele. Apontava e me olhava fixamente. Nessa semana, fui vítima de uma grande injustiça no trabalho, tendo sido avisada pela avó. Fiquei muito triste. Mas Deus sempre ajuda os bons. Ela me avisou. Estou em oração. Beijos e muita luz para vocês. Que Deus abençoe a todos. Obrigada. Beijos. Elaia. Um gato preto, um chefe e uma colega trevosa. Mais cuidado com a colega, porque é mulher que sempre faz as coisas para os outros. Meu duplo era destemido, doppelganger. Vamos ver. Certa vez, quando eu tinha por volta de 13 anos, eu fui num passeio ciclístico com uma amiga. Os nomes são fictícios. Com uma amiga, Fátima. E uma turma grande que era composta de amigos do irmão mais velho dela, o Benedito. Após o passeio pela cidade, algum dos amigos do Benedito sugeriu que esticássemos o rolê e acabamos indo parar num bairro à beira da rodovia, que na época tinha umas poucas casas e somente de pessoas ricas. Lá havia uma lagoa onde as pessoas costumavam ir para se refrescar, para brincar, para namorar, ficar sentada na grama, sob as árvores, batendo papo, contemplando a natureza, enfim. Em pouco tempo, o pessoal já estava fazendo algazarra, brincando uns com os outros, falando alto, se divertindo. Eu fiquei um pouco mais afastada. É uma moça que nos conta. Eu fiquei um pouco mais afastada, só olhando, pois estava junto com eles, mas eu não era amiga deles. Visto que a nossa diferença de idade era bem grande, o pessoal tinha cerca de 22 anos ou mais. Alguns resolveram entrar na lagoa de roupa e tudo, para se refrescar, pois estava muito calor. E alguém sugeriu que fizessem uma rampa para pularem na lagoa com bicicleta e tudo, fazendo manobras. Meninos e meninas toparam e começaram a tomar distância, pedalar bem rápido, subir a rampa e tentar elevar sua bicicleta o mais alto possível e até dar piruetas para pular na lagoa. Gente do céu, esse povo não tem essa molecada doida. Como eu era medrosa, eu não sabia nadar e tinha certeza que a qualquer momento a moçada ia me pressionar para que eu pulasse na lagoa também. E somando-se a isso, eu sabia que a minha avó não gostava que eu fosse longe e o bairro já era bem longe de casa. Eu resolvi ir embora sozinha. Eu vi que a minha amiga estava dentro da lagoa, nadando já. Então eu falei alto para quem pudesse e quisesse ouvir que eu estava indo para casa. Peguei minha bicicleta e parti. Cheguei em casa, falei para minha avó que o pessoal estava no tal bairro da Lagoa e que eu viera antes porque eu estava cansada. Tomei o café da tarde e fui assistir desenho. Algumas horas depois eu escutei o pessoal voltando e saí na janela com a minha avó.
A moçada vinha toda molhada dos mergulhos, rindo muito e falando alto, e a minha amiga Fátima estava passando e parou. Minha avó perguntou a ela onde havíamos ido, ao que Fátima respondeu prontamente: em tal bairro. E todos pulamos na lagoa de bicicleta e tudo, não é mesmo, amiga? Eu eu disse que eu não quis participar da brincadeira e por isso eu tinha vindo embora antes. Ela deu uma risada, tipo, e foi emendando. Você pulou na lagoa com a gente? Entrou na brincadeira desde a hora que chegamos até agora, quando resolvemos ir embora? Eu só não sei por que você disparou na frente e na volta. Eu te chamei, mas você correu demais. E para eu explicar para minha avó, mesmo estando em casa há pelo menos 2 horas, a minha avó ficou de senho franzido para mim. Quem será que a minha amiga viu pular na lagoa? Quem estava na bicicleta correndo à frente de todos? Será que o meu duplo era mais corajoso do que eu e fazia peripécias que eu jamais faria por ser medrosa? Será que é por causa do meu duplo que tem gente que até hoje insiste em dizer que eu era muito louca na adolescência? Quando, na verdade, eu sempre fui uma garota tranquila? Todas as vezes que tocávamos nesse assunto, lembrei de um episódio que aconteceu na minha vida agora. Tem um doppelganger. Todas as vezes que tocávamos nesse assunto, a Fátima insistia que eu tinha pulado na lagoa, mesmo depois de muitos anos. Obrigada por ler meu relato, Ana. Um grande abraço a todos. Um beijo para você, muito obrigada. E você me fez lembrar de uma coisa que aconteceu na minha adolescência também. Eu também era assim, assim, gostava de, né, usava lá minhas calças rasgadas, tinha o meu piercing, tinha o meu cabelo vermelho, tatuagem, mas era a pessoa mais tranquila e careta desse mundo, sabe? Nem, né, se bebia alguma coisa com, sei lá, não ficava bêbada, nada assim, nem ficava por ali, minha mãe falava o horário para ir embora, eu ia, nunca me afastei sem avisar nada, sabe? Sempre minha mãe sabia onde eu tava, combinado tava lá, ou senão eu ia lá e pedia: mãe, espera só mais um pouquinho que o boy tá por aí. Então vai saber a horinha só pra eu dar uma paquerada, gente. Não era pra nada, assim, é só pra ficar lá, tipo, ele tá ali, ai, que lindo. Era isso mesmo. A gente é bobinho. Mas aí eu lembro que era a época de encontro de motos. E eu adorava essa época porque aí vinha as bandas que eu gostava, que tocava, né? The Purple, Pink Floyd, enfim. E eu lembro que alguém disse, começaram a falar que me viram pulando o muro do cemitério. E aí falaram que era Ana Paula e não sei o quê. Eu falei, gente, pulando o muro do cemitério, não era eu. Primeiro porque eu era assim, toda, né, fazer coisa fora de regras, né? É errado pular muro. Então, Ana Paula não pula muro, sabe? A pessoa anda na linha. Não é querendo, mas eu tinha, né, até hoje, assim, você falar, quando falar, vai, vamos matar a aula, eu falei, não, matar a aula é errado, não vou matar a aula. E aí, e outra, né, poxa, pular muro no cemitério de noite, eu tenho medo, vou fazer o quê dentro do cemitério? Mas aí falava, aí eu até pensei, eu falei, deve ser alguma outra moça, porque falava Ana Paula de cabelo vermelho, ela tava lá pulando o muro do cemitério. Aí eu pensei, deve ter uma outra menina com o mesmo nome, que também tem o cabelo vermelho e tava fazendo isso. Aí começaram a falar na Paula de cabelo vermelho e aí acharam que era eu. E aí eu fico pensando, mas será que alguém não viu? Mas depois de tantos esses relatos, será que alguém realmente não viu alguma coisa? Será que o meu duplo estava pulando o cemitério? Porque realmente até o meu duplo gosta de cemitério, mas à noite pulando muro, não, né? Meu duplo vai pro cemitério? Não sei. Ou foi realmente só confundiram, mas eu lembro desse episódio. Tem mais algum que falaram que era eu e não era? Sei lá. Vai saber. Nossa, mas a sua amiga falou aqui pra você que você ficou desde o início brincando na lagoa até a hora de ir embora. Como você confunde uma pessoa por tanto tempo? Você pode confundir e falar, achei que era fulana, de repente é outra, Beltrana.
né? Mas o tempo todo, e ainda mais sendo amiga, com certeza interagiram, né? Durante esse tempo, ela não fala isso? E depois veio embora na frente. Gente, que esses doppelgangers, esses duplos clones, sei lá das quantas, outra dimensão? Não sei. Loucura, muita loucura, isso tudo. Beleza, pessoal. Acho que é isso, né? Então vamos lá. Seria Edith ou Catarina? Boa noite, os nomes já foram trocados. Olá, Ana e família assombrada, estou te enviando mais um relato, espero que esse você chegue a ler. Não sei como chamar essa pessoa que acabou com 2 casamentos da família do meu pai. Tudo começou entre o ano de 1984 e 85. Meu tio, o qual aqui irei chamar de Paulo, era casado com a minha tia Maria, com a qual tinha 4 filhos. Morávamos todos juntos em um terreno, o qual meu pai comprou com a ajuda de um amigo e deu de presente para minha avó. Para não ficar longe dos filhos, a vovó perguntou se eles, os meus tios, aceitariam morar todos ali com ela. Alguns aceitaram e outros não. E assim dividiram o terreno em 6 lotes. Meu tio Paulo, por ser mestre de obras, foi logo dizendo que ajudaria todos nas construções de suas casas e assim foi. Cada um em suas devidas casas, o lote foi dividido em 6 partes iguais. Por ter 2 tias solteiras, com filhos e sem condições de construírem suas casas, as mesmas ficaram morando com a vovó. Casas construídas, todos com seus cantinhos, e o meu tio, o Paulo, como eu disse, era mestre de obras e foi chamado para trabalhar em outro município. Ia ganhar bem, apesar de que não poderia vir para casa todos os finais de semana. Os dias foram passando e tudo estava correndo bem. Os dias foram passando e tudo estava correndo bem. Meu tio resolveu levar meu irmão mais velho com ele para ajudá-lo e o meu irmão ter um dinheiro. Levou para ajudar ele para o meu irmão ter um dinheiro para ajudar a família. Dias e meses foram passando e o meu irmão sempre dava um jeito de vir para casa e o meu tio nada de vir. A desculpa era que ele mandava na construção e o meu irmão era só um ajudante. Isso tudo durou quase um ano. E em uma sexta-feira eu sonhei com meu irmão com o corpo coberto de uma coceira e vestido com uma blusa havaiana chegando em casa. Mas atrás dele estava o meu tio e uma mulher morena, cabelos longos, praticamente uma índia. Contei para minha mãe que o meu irmão estava doente porque eu o vi no sonho junto com meu tio e essa mulher. Mas ele estava vindo para casa. Mas o meu tio ia ficar com essa mulher porque ela estava gorda. E o titio falou que iria cuidar dela e que depois voltava para casa. No sábado de manhã, enquanto a minha mãe me dava banho, eu vi o meu irmão vindo. E Ana, pasme, ele estava igualzinho no sonho. Mandei minha mãe olhar para quem estava vindo. E ela ficou me olhando, e conforme meu irmão chegava mais perto, ela viu que tudo que eu tinha visto no sonho realmente estava acontecendo. Você sabe que criança não tem trela na língua, né? E eu fui logo perguntando: cadê o tio? Ele não veio porque aquela mulher tá gorda? E o meu irmão me olhou com cara fechada e disse à minha mãe que o tio o mandou vir embora porque as coceiras no corpo dele não saravam e que era para ele se tratar e depois voltar. A tia Maria, ouvindo a voz do meu irmão, veio logo correndo querendo saber do meu tio. E eu fui logo dizendo: ele não veio. Ontem, no meu sonho, eu só vi o Júnior vindo e o tio ficando com aquela mulher que tá gorda.
Antigamente, era só a nossa mãe nos olhar que sabíamos que tínhamos feito cagada. Abaixei a cabeça e fiquei quieta. Alguns meses se passaram e, para nossa surpresa, o meu tio estava morando com Edith em outro município e tinha tido um filho. Ela não estava gorda, ela estava grávida. Minha tia, macumbeira das brabas, e Edith, que foi entregue a um pai de... Hã? Minha tia, macumbeira das brabas, e Edith, que foi entregue a um pai de santo para ser criada dentro de um terreiro, começaram a mandar macumba uma para outra. A coceira do meu irmão? Foi Edith que mandou, porque o meu irmão disse que não concordava com o que eles estavam fazendo com a minha tia Maria. Quem que tia é essa que era macumbeira das brabas? Os tempos foram passando, meu tio largou a tia Maria e foi morar com a Edith. Mas a tia não deu o divórcio, dizendo que não ia deixar tirar nada que era de direito dela e dos filhos. E Edith pedindo para o meu tio assinar os papéis e o meu tio nada de fazer isso. Essa enrolação durou anos e o meu tio foi morar com a Edith, mas sem o divórcio. Nessa época, eles vieram morar no nosso município e um dos meus tios que morava no terreno foi morar perto da casa do meu tio. Parecia uma família feliz. O tio Paulo, Edith, o tio Júlio e a tia Sônia. No ano de 2001, a filha do meu tio Paulo ficou doente e faleceu. O pai de santo da tia Maria disse que foi a Edith que havia feito magia negra para tirar meu tio dela e como a minha prima era o xodó dele, essa era a única forma de atingi-lo. Meu tio Paulo foi morar na Bahia, pois nessa época... Não entendi aqui, pois nessa época meu trabalhava lá trabalho. No dia 24 de dezembro de 2002, de madrugada, recebemos um telefonema que meu tio Paulo havia acabado de falecer. Não era nem meio-dia. A Edith já estava na Bahia se passando por mulher dele e querendo tudo que havia dele lá. Mas como meu pai era o único da família que poderia se responsabilizar por ele, não deixou que a Edith respondesse por nada. 1 hora mais tarde, a tia Maria chegou e o pau quebrou. A casa onde meu tio ficava era de uma amiga dela, que era mãe de santo, e perguntou por que eles haviam deixado a Edith vir ao enterro, sendo que foi ele que encomendou a morte do meu tio. Peraí que eu não tô entendendo mais nada, peraí, tá uma bagunça aqui. A casa onde meu tio ficava era de uma amiga dela, da tia Maria, que era mãe de santo, e perguntou por que eles haviam deixado a Edith vir ao enterro, sendo que foi ele que encomendou a morte do meu tio. Ele quem? Ou ela, sendo ela que encomendou, acho que é isso, a morte do meu tio. A tia Maria disse que era para deixar quieto, que isso eles resolveriam depois. De volta ao nosso estado, a Edith foi procurar brigar com a tia Maria, querendo os direitos dela como esposa. A única coisa que a Edith conseguiu foi a pensão para o filho, mas a história não acaba aí. Agora entra a Catarina Edith. Lembra o casal de tios que foram morar perto dela? Ela fez a mesma coisa com essa minha tia Sônia. Tirou o marido dessa minha tia, mas com essa ela fez o pior. Ela comia, dormia, trabalhava com essa minha tia, pois as duas faziam panos de pratos pintados para vender. E o meu tio, esse que era policial, expulsou a minha tia com 2 filhos de casa. Após a morte do meu tio Paulo, descobriram que eles mantinham um caso. Tia Sônia foi a que mais sofreu, pois apoiava a Edith Catarina e às vezes até dividia comida com ela. Não entendi o motivo do meu tio ter deixado Edith Catarina e tampouco ter deixado de falar com o esposo dela. Tia Sônia foi a que mais sofreu, pois apoiava Edith Catarina e às vezes até dividia comida com ela. Não entendi o motivo do meu tio ter deixado Edith Catarina e tampouco ter deixado de falar com o esposo dela. Bom, com o passar do dia, meu tio se mudou
passar dos dias, o meu tio se mudou para a casa de Edith Catarina, deixava os filhos passarem fome e a tia Sônia foi morar com a tia Maria. E de cara, os guias dela falaram com a minha tia Sônia. Dormiu com os 2 olhos fechados, moleca? Deixou aquela coisa ruim tirar seu homem? Ele não vai voltar para você e se prepare, porque vem muita coisa por aí. A sua cunhada foi esperta e não deixou que ela tirasse nada dela, mas de você ela vai conseguir tirar tudo. A minha tia Sônia até hoje mora de aluguel e nem ela e os filhos são bem-sucedidos. Ana, o meu tio policial viveu 16 anos com a Catarina. Não sei como, mas conseguiu passar tudo para o nome dela. Foi ao banco, tentou mexer no seguro de vida que ele havia feito para os meus 2 primos. E mais uma vez, em 2017, ela conseguiu matar mais um tio meu com as macumbas dela. No dia do enterro do meu tio, no dia 1º de abril de 2017, ela virou para o meu pai e disse: a não sei o que lá no centro falaram que já foram 2, mas falta mais um da sua família. E ficou encarando meu pai. Na mesma hora ele disse: antes de eu ir, você vai primeiro. Eu sei que ela falou isso para o meu pai, mas em maio, uma das irmãs do meu pai veio a falecer. Hoje a vida da Edith Catarina desandou. Seu filho está preso em outro estado, não pode voltar mais para o nosso estado, pois está jurado de morte. Gastou todo o dinheiro que pôde roubar do meu tio policial para tirar o filho da cadeia. Seus guias prometeram que ele sairia em agosto, mas até hoje seus papéis continuam parados e sem previsão. Aqui termina o meu relato. Desculpa, pois sei que ele foi longo, mas foi o único jeito de contar como Edith Catarina acabou com 2 casamentos na família do meu pai. Foi desse jeito. Tem mais relatos aqui depois para ler. Obrigada por enviar o seu relato. Olha só. Gente do céu. Elaia. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.